Está começando o HQueiros, o seu podcast sobre HQs e coisas aleatórias. Olá, eu sou o Fábio Aniende. Olá, eu sou o Felipe Fares. Eu sou o Diego Lima. Bora para o tema de hoje. Avante, HQueiros, eu sou Diego Lima e seu gatilho nunca foi a justiça, foi o ódio. E aqui do meu lado tá ele, Felipe Fares. Olá, pessoal. E dessa vez eu vou encerrar o ciclo. E aqui do meu outro lado tá ele, Fábio Aniende. Fala, pessoal. Se você puxa o gatilho, tem que estar preparado para as consequências. Pois é, cara, hoje temos uma história aqui que consequência poderia ser o seu subtítulo, né, gente? Podia ser, cara. Cheia de frases de efeito, né? É, isso é. Hoje a gente vai falar da trilogia Gatilho. A gente vai, assim, pra ambientar aqui os nossos ouvintes, eu, pelo menos, estou me baseando na versão aqui do Pipoca e Nanquim, que saiu, né, as 3 histórias do Carlon Stefan e do Pedro Mauro. Saiu aqui em 2021, né, pelo Pipoca e Nanquim, mas foi um formato seriado, né, Fábio, que foi saindo ao longo ali do 2017 até 2019, mais ou menos. É isso aí. Antes deles lançarem pela editora Pipoca e Nanquim, o Carlos Stefan e o Pedro Mauro lançaram de forma independente, que é a versão que eu tenho, né? São 3 álbuns, Gatilho, Legado e Redenção. Eu tô dando uma olhada aqui, o meu álbum do Gatilho é de 2019 e foi a 4ª edição. De forma independente, os caras fizeram pelo menos 4 tiragens do Gatilho. O Legado que eu tenho é a 2ª edição e o Redenção é a 1ª. Para um álbum independente, acho que isso aqui vendeu muito bem, viu? Nossa, Fábio. Não, e tinha que vender, né, cara? Porque, assim, também tem essa edição da Pipoca, né? Mas, cara, como ele é uma homenagem, né, cara? Uma bela de uma homenagem ao Velho Oeste e ao espaguete, né? Acho que principalmente ao espaguete, né? Acho que nossa, é lindo, demais, cara. né? E pra não dizer, quadrinhos italianos também, né? Porque sim, isso aqui podia sair pela Bonelli facilmente, podia, né, Fábio? Podia. Dá um orgulho de pegar isso aqui pra ler e saber que fizeram no Brasil. Eu acho que é importante a gente ressaltar que, assim, por mais que ele seja, né, uma homenagem de 2 fãs desse período, né, do Western Spaghetti aí dos anos 60 e 70, né, ressaltar que ele tem muita personalidade, tá? De fato. Nossa, total, Fábio. Eu posso, assim, lógico, eu não sou leitor assíduo, né, como o Fábio Felipe aí, ainda mais de obras com esse tema, mas pra mim foi uma das melhores coisas que eu já li relacionado ao Velho Oeste, tá? E veio de pessoas que não são nem americanas, nem italianas, né? Não, eu acho isso muito gostoso, sabe, Diego? Também tive esse sentimento de, cara, que história, assim, bacana. Eu acho que ela, assim, ela não tem barriga. Ela anda muito rápido. Quando você vê, você já acabou, né? A tristeza é porque ela acaba, né? Mas... E, cara, e sempre dá aquela força por ser brasileiro, né, cara? Sim. Eu tenho uma pergunta aqui pro Fábio, porque eu não sabia que ele tinha essa versão dos 3 volumes. Você chegou a adquirir as 3 de uma vez ou você foi acompanhando o lançamento disso aqui? Cara, eu adquiri as 3 de uma vez e o senhor estava comigo quando eu adquiri as 3 de uma vez, cara. Ah, então foi daquela vez mesmo. Foi lá na CCXP. Eu peguei direto dos 2 mesmo. E as minhas versões são autografadas pelo Carlos Stefan e pelo Pedro Mauro. São edições bem bonitas, né? Com aquela capa branca, né? Só com o desenho colorido. Eu lembro. Sim, aquele desenho aquarelado. A diferença pra versão da Pipoca e Nanquim é que a minha arte é em preto e branco, né? Uhum. E pro lançamento do Pipoca, pra ter uma diferença, ele foi colorizado, né? E também adicionou uma história a mais. Essa história que tem aqui na edição do Pipoca, ela é preta e branca. Poxa, que mancada, meu. Sério? Caraca, mano. Tem uma história a mais. Que já temos alguma polêmica aqui, né, Felipe? Em relação a essa história? Temos sim. Caramba, eu não vou poder entrar nessa polêmica, então. É que assim, eu não sei se eu li errado. Eu gostei, mas eu acho que ela fica um pouco apartada aí da trilogia, né? Eu acho que a trilogia é algo único, cara. Legal. Assim, o meu ponto é que essa história aí, ela acrescenta um fato que desconstrói um pouco o nosso primeiro personagem, o escocês. Que a gente vai conhecer, né? Os ouvintes aí podem ficar
calmos que a gente vai falar toda a história, mas o escocês, ele, em toda a história, ele passa uma áurea de que ele tem um controle sobre tudo, e essa nova história mostra que talvez ele não tinha tanto controle assim da vida dele. É bem legal, é bem legal. Eu recomendo muito a leitura, tanto pros ouvintes quanto pro Fábio. Vou atrás sim, quero saber como, cara. Poxa. Olha, agora eu fiquei curioso, Diego. Eu vou reler pra entender. Legal, muito bom. Essa obra aí tem roteiros do Carlos Stephan, que começou a carreira aí nos quadrinhos. Depois de trabalhar como designer, trabalhar como arte em agências, começou nos quadrinhos em 2012, trabalhando pro Maurício de Souza. E assim, fora trabalhos, acho que independentes, como Gatilho, etc., ele tá com o Maurício até hoje. E eu me lembro, naquele dia lá, eu comprei um outro quadrinho dele, que, bem divertido, chamado Opera Jones. Então, acho que é um cara que vale a pena ficar de olho aí, que vira e mexe traz umas histórias bacanas. Já desmonta um pouco, né, Fábio? A ideia de que quem desenha a Mônica não é desenhista, né? Eu já ouvi isso. Mano, que sacanagem, hein? Que mancada, mano. Até porque é tudo desenhado pelo Maurício, né? Exato, até hoje. Até hoje, né? Que mancada. Bom, e aí a gente tem o desenhista, né, que é o Pedro Mauro, que começou a carreira fazendo quadrinhos de faroeste na década de 70, para uma editora de São Paulo chamada Editora Taika. E lá ele criou um personagem chamado Poncho. E esse personagem, é importante dizer, eu tenho aqui um álbum que eu financiado pelo Catarse dele com histórias desse Poncho, que também são muito legais. Que eu peguei depois desse Gatilho, porque eu gostei demais da arte do Pedro Mauro. Bom, então assim, depois de ter trabalhado nos anos 70 com histórias de faroeste, ele foi trabalhar como ilustrador, fazendo publicidade, morou nos Estados Unidos, etc. E aí voltou a desenhar HQs meio com o Gatilho, praticamente, mais ou menos na mesma época. E também começou aí alguns trabalhos para Sérgio Bonelli. No Brasil, a Trem Fantasma já lançou material com arte dele. O Mujico foi um dos primeiros lançamentos da Trem Fantasma. Tem arte do Pedro Mauro e o roteiro do Gianfranco Manfredi. Também saiu aqui pela... agora me fugiu o nome. Pela editora Saikan. Saiu Adam Wilde, que, se não me engano, tem alguns capítulos desenhados por ele. O Adam é um personagem da Bonelli. Tá, um personagem da Bonelli. Tanto o Adam quanto o Mujico são títulos da Bonelli. Legal. E, bom, tá pra vir mais coisa aí também. A Editora 85 tá com material acho que acabou de terminar o financiamento, na verdade. Acabou de terminar o financiamento pelo Catarse de mais uma obra dele. Se não me engano, o nome é Primavera em 68. Bom, e o Pipoca Nanquim acabou de anunciar aí um trabalho inédito com arte dele e roteiros novamente do Gianfranco Manfredi, que é o Procurador, é esse o nome? Que já é caixa, né, Fábio? Cara, ainda não, mas muito em breve, cara. Muito em breve, sem dúvida, cara. Está juramentado. Sim, tem algumas coisas. Eu olho e eu penso, puta, mano, ferrou. Bom, pessoal, temos recado pra hoje? Temos sim. Bom, temos recado aqui do nosso padrinho Jean. Vamos lá ouvir. Bora lá. Beleza, galera? Aqui é o Jeanzito do Fala Mais Bebe, do Camicast. Falar um pouco sobre o episódio 134 que o Fábio fez aí, gravou sobre a Disney e praticamente desde os seus primeiros festivais, onde ele levava os seus curtas até o momento atual. Cara, esse episódio eu quero dar os parabéns pro Fábio, assim, que, puta memória, cara. Como é que o cara consegue, além de estudar sobre o assunto, lembrar sobre, questões e filmes que trouxeram a Disney lá pra cima, até os que não fizeram tanto sucesso e deixaram a Disney ali na falência entre aspas, né? Bilionário não vai pra falência, né? E legal como é que foi surgindo os filmes, essa questão das películas de cores, como que eles iam desenhando papel a papel, cada personagem, fazendo aquela loucura que hoje o cara vê no Instagram, a galera fazendo 355 desenhos, um com movimento milimetricamente diferente do outro e vai passando bem rapidinho, faz uma batalha fodida com aqueles desenhos. Que eu imagino o trabalhão, né? Legal o Fábio falar ali a diferença do que foi quando passou a época e
foi pro 101 Dálmatas, que já era outro tipo de gravação, pra não ficar tão caro. E as princesas salvando a Disney. Parabéns pelo episódio, gostei pra caralho, tem que ter mais episódio assim, da mesma forma que o Diego fez o episódio sobre o que ele gosta de ver, lá sobre documentários, que porra, muito massa. Agora esse do Fábio, agora falta um do Felipe também, hein? Ai, pegar um tema aí, Felipe, ó, e faz aí pra gente ouvir no secreto. Valeu aí, falou pessoal, abraço, até a próxima. Ô Jean, valeu aí, realmente a gente gosta muito de fazer esses programas secretos aí que fica com mais liberdade. Sobre o ponto aí de fazer um solo, eu vou falar que eu tenho até um pouco de medo, porque o monólogo meu, não sei se vocês estão preparados pra isso, viu? Acho que não vai ser muito bom, não. Pra ser sincero, gravei, depois editei, pensando, puta, mano, isso aqui tá uma merda, velho. Caraca. Mas era o que tinha pra lançar, então lançamos. Olha isso. Não, Fábio, não fala isso, que senão o pessoal vai ficar chateado. Não, a gente pensa 3 meses antes o que a gente ia fazer. Com certeza, sim, óbvio. Mas, pô, tô feliz que o Jean curtiu o formato, cara. Acho que é um bom jeito de dar uma variada aí nos secretos, cara. Pegar e tentar destrinchar alguma coisa aí, sem ter a obrigatoriedade dos 3 conhecerem, ou dos 3 lerem, ou dos 3 ouvirem, ou sei lá o que, cara. Acho que é um ponto bacana pra seguir com os secretos, né? Vamos ver o que sai. Brincadeira à parte, eu gostei também, viu, Fábio? É bem bacana, porque tipo, é um conhecimento que eu não posso dizer pelo Diego, mas por mim, eu também não tinha. Eu gosto muito de Disney, mas eu não tinha 1/10, 1/100 desse conhecimento. E aí é sempre bom até o secreto pra gente mesmo. Eu digo mesmo sobre o programa do Diego, sobre o Xisto Rodrigues, é isso? Xisto Rodrigues, Xisto Rodrigues, cara, eu ainda vou pegar esse disco pra ouvir aí, mano. Ah, você vai curtir bastante. Jean, muito obrigado aí, como sempre, né, trazendo aí uma luz aí aos nossos episódios secretos. É interessante, né, até a gente discutir aqui um pouco, por mais que os ouvintes não tenham, né, acesso a tudo, mas é mais pra saber o que tá rolando. E sim, eu já cheguei a essa conclusão, já conversando com o Felipe em off, o Fábio é um robô, tá? Não, com certeza. Essa já é uma constatação que a gente fez, porque a memória dele é realmente impressionante. Apesar que a gente não vê, tá? Essa gravação não é em vídeo, então eu não sei se ele tava olhando. Mas eu já presenciei, eu tô brincando, já presenciei, ele realmente incrível, e por isso que a gente contratou, né? Todo time quer ter um Pelé ali, então a gente tá atrás do nosso. Além de contratar, cada 3 meses dobra o meu salário, né? Isso é verdade. Pois é. Sempre baseado na matemática pura, né, Fábio? Com certeza. Com certeza, cara. Não posso negar. Ai, gente. Então, muito obrigado aí. E o secreto é pra isso mesmo, é pra experimentar. E que bom que você tá curtindo aí, beleza? Bom, vamos ouvir o recado aqui do nosso ouvinte, Tony. Bora lá. Avante HQueiros, Tony na área mais uma vez aí para poder comentar sobre um quadrinho que eu me arrependi de ter comprado porque eu achei ele bem sem graça. Quando fiquei sabendo do meu amigo Dahmer e tal, falei, porra, deve ser do caralho, tá ligado? Esse quadrinho. Eu já conhecia a história do canibal de Milwaukee, fiquei interessado por querer saber como foi a infância ou parte da adolescência dele. Olhei pro desenho de capa e falei, pô, bacana. Admito que o bacana morreu na capa, tá? Porque eu não gosto da arte do Black Death. Apesar de eu recomendar muito a leitura do Eu Lixeiro e do Kent State, não recomendo a leitura do meu amigo Dahmer, não. Vamos lá. Com relação ao psicopata, que eu vi o Fábio e tal, não sei o que. O psicopata nasce psicopata, porque é um distúrbio no cérebro. Se você tiver oportunidade, vejam entrevistas de pessoas relacionadas à neurociência, né? Apesar de hoje em dia o Pedro Calabres ser um cara muito voltado para aquela linha do coach, ele tem um excelente material que fala sobre o cérebro do psicopata, ou a doutora Ana Beatriz Barbosa, que já foi em inúmeros podcasts, tem livros e tal, né? Então, diferente daquilo que vocês achavam, mesmo com a atenção dos pais, o Dahmer ele continuaria
ali na linha do psicopata, ele ia fazer a merda. Independente de ter adulto vendo ou não. Porque, como vocês mesmos atestaram, isso também é mostrado no quadrinho, ele era consciente daquilo que ele fazia. Eu ainda não creio muito nessa historinha do ele bebia para conter os próprios instintos e tal. Na verdade, o tempo inteiro, talvez por eu já conhecer a história do Dahmer e tal, isso influenciou pra caralho, mas o tempo inteiro, né, eu li aquilo dali esperando o seguinte: porra, quando de fato vai dar a virada? Eu vou ver ele apresentando um comportamento mais visceral, mas com o humano, não com animais, coisa do tipo. E o quadrinho começou a me chamar mais para esse tipo de coisa já pro seu final. E para mim foi uma quebra de expectativa, porque o final do Barato não tem aquilo que eu queria, o que também já resultou em um pouco de raiva, né? Admito que eu não queria sentir pena de ninguém e não li o Barato esperando sentir pena de ninguém. Porque, porra, é um psicopata. O psicopata, ele é feito para ser carismático. Ele ia usar o quê? Do seu carisma, ele ia usar da sua inteligência emocional para poder lidar com a situação. Ele percebeu que ele sabia muito bem que ele estava servindo de bobo da corte ali para aqueles moleques. Mas o que ele queria era a atenção daqueles moleques. Talvez porque naquela situação, se um deles cedesse aos instintos e tal, e fosse para a cama com o Dahmer, provavelmente o Dahmer já teria começado bem mais cedo. Um último adendo: sociopata não existe, tá? O sociopata é o psicopata. É que naquela época as pessoas não tinham outra percepção, né, a respeito do tema, e achavam que não sabiam ainda que o psicopata nascia-se assim. Recomendo mais do que nunca a leitura do Kent State, e uma leitura conjunta, né, porque tem o julgamento de 68, eu esqueci agora o nome do filme, mas é um filme da Netflix. Bom, já tô me estendendo pra caralho e tal. Então, tipo, tudo que eu posso dizer é até a próxima. Falou, rapaziada. Bom, Tony, muito obrigado aí pela sua mensagem, como sempre aí elucidando aí questões que ficam em aberto pelo programa, né? Cara, eu acho que o que aconteceu com você foi a questão da expectativa, como você disse, você conhecia muito a história, você vê um quadrinho, que é uma mídia que você adora, falando sobre o serial killer que você acompanha, e na hora que o cara vai se tornar serial killer, a história acaba. Como eu tentei defender, né, no programa, é a questão do que o cara contou o que ele viu, né? Então ele não pode ficar relatando coisas que, primeiro, que a maioria das pessoas já sabiam, segundo, ele não presenciou aquilo, e terceiro, criar uma obra que parecesse que fosse um caça-níquel, o cara tá escrevendo sobre uma coisa para tentar ganhar dinheiro em cima daquilo. Então eu achei que deixou mais honesto a obra, tá? Eu sei que tem as questões, né? Eu queria ver a história inteira, mas eu achei que foi uma decisão corajosa não contar a parte, digamos, olha, tô falando entre aspas aqui, tá? Mais legal, né? Que é o que a galera quer ver. Vamos ver o que o cara fez. E, na verdade, é como o cara se tornou aquilo. Eu acho que em complemento aí ao que você disse, eu acho que a decisão do Macduff foi que assim, o Macduff contou a história que só ele poderia contar. Porque assim, qualquer um com acesso às notícias do Canibal de Milwaukee podia ir lá e fazer um quadrinho sobre as atrocidades, né? Uhum. Mas acho que só ele, sendo um quadrinista e tendo estudado com o Dahmer, só ele poderia ter feito uma quadrinização do tempo de colégio dele. Acho que foi uma decisão interessante. É. E em relação, né, como você falou, que geneticamente a pessoa já nasce, né, um psicopata e não sei o que mais e tal. Cara, tá bom, beleza, a gente pode comprovar lá, mas mesmo assim eu não consigo acreditar que se fosse um papo sério, sabe, problemas psiquiátricos, né, psicológicos, fossem tratados da maneira correta desde cedo, eu não acredito, não. Eu não acredito que, o cara uma hora é uma bomba que vai explodir. Eu não acredito, cara, eu não acredito. Eu acho que as coisas sendo tratadas do jeito certo, né, identificadas e tal, coisa que não acontecia nos anos 70. Hoje em dia falam que é frescura, né? Imagina naquela época, então. Nem fala, mano. Então eu acho que é cravar
que a coisa aconteceria de qualquer forma, eu acho que é um pouco leviano, só isso. Eu acho que, assim, de qualquer forma a gente não pode generalizar, digamos assim. Tipo, tem aqueles que vão ser uma bomba relógio, que vão fazer merda de qualquer jeito? Tem. Tem aqueles que talvez se tratassem, talvez não façam. Então, sei lá, eu acho que tentar não custa nada, sabe? Então, exatamente, porque imagina, Fábio, agora viajando aqui, né? Imagina que se num mundo onde a gente possa identificar essa diferenciação, né, no cérebro, logo com um bebê. A gente identificou, elimina esse bebê, esse aqui vai virar psicopata. Esse aqui tem um negócio que ele vai virar não sei o que, então tira. Eu acho que a gente leva pro extremo, entendeu? Já pensou? E eu acho que não, como você falou. É um ponto muito interessante, velho. É um ponto muito interessante, tipo assim, mas até um pouco o conceito do Minority Report, né? Tipo, que é o conceito de assim, beleza, você vai cometer um crime ou não vai? Baseado em outras coisas, né? E não no fato do crime em si. Baseado no tipo, os nossos videntes estão vendo que você vai cometer um crime. Exato, Pessoas que nascem nessa localização têm tendência, mais ou menos o que acontece, né? Mas beleza. Muito obrigado aí, como sempre, trazendo discussões, e é sempre muito bom ter ouvintes nessa qualidade, né, gente? Com certeza. Bom, e se você quiser participar aqui com a gente, né, dar os seus pitacos aqui, né, nos nossos programas, é sempre muito bem-vindo. Você pode mandar e-mail para contato@hqueiros.com.br ou mandar um áudio para o nosso WhatsApp, que é o 11 96244 9417. Bom, vamos agradecer aqui aos padrinhos que participam da recompensa de ter o nome citado no programa. Muito obrigado ao Jean Correia, ao Renato Seija, ao Fernando Petrucci, ao Bruno Cordeiro, ao Luiz Garcia, ao Felipe Mota, ao Gabriel de Moura, ao Ian Dias, ao Márcio Vasconcelos, ao Francisco Delmo, ao Elton Barbosa, ao Fernando Costa e ao Diego Souza. Pessoal, muito obrigado, vocês são incríveis, e aos padrinhos que não participam dessa recompensa, ao nosso muito obrigado também. E se você gosta do nosso podcast, quer saber mais, né, sobre a gente, ter contato direto, participar de sorteios mensais, e também ter acesso aos episódios secretos, é isso mesmo, são episódios que só nossos padrinhos têm acesso, e já passamos de 130 episódios, então se você já ouviu todos os nossos episódios, quer mais conteúdo, gosta muito, né, do nosso formato aqui, anseia, né, por saber mais coisas, cara, tem todo um acervo lá de material pra você, beleza? Acesse o PicPay e o Catarse, veja lá as nossas recompensas, e a partir de R$5 você já tem acesso a tudo isso. Bom, agora chega de papo, né, gente? Vamos lá conhecer a história do nosso pistoleiro sem nome? Bora lá. Acho que dando início aqui, pegando tudo que a gente já falou lá, né, no começo aqui do programa, uma frase que o Felipe trouxe, que realmente é uma história muito rápida. Eu não acho que ela é rápida pela questão de ser apressada, atropelada. Não, é a questão de, cara, nós vivemos num mundo onde as pessoas vivem, né, no fio ali, no fio da navalha. Então, tudo pode acontecer a qualquer hora. E esse sentimento, logo nas primeiras páginas, me traz uma sensação de urgência que eu achei maravilhoso, que se mantém ao longo de toda a obra, né? E assim, tem essa parte realmente por estarmos no Velho Oeste, mas também do sentimento do ritmo da história, cara. Você vira a página já querendo virar a próxima. Sem contar a viagem no tempo, né, que acontece. Nossa, sim. Essa viagem no tempo é o flashback, né, pessoal? Isso não é uma ficção científica misturada com faroeste, né? Sim. O que eu quis dizer é que a gente tá numa página num período e na página do lado a gente tá em outro. E confesso que a primeira vez eu falei, bom, peraí, quem são esses? O que tá acontecendo, aí daqui a pouco eu passei e falei, tá, entendi. Então a gente tá vendo histórias paralelas, só que em tempos diferentes, né? Eu acho que a narrativa funciona tão bem que meio que assim, a gente tem alguns saltos temporais. E sim, se você meio que pisca, você não percebe muito o que tá acontecendo, né? Então acho que é uma obra que enriquece na releitura. Eu já posso falar que eu fiz releitura, porque eu já voltei muitas páginas. Eu tava lendo e falei, não, peraí, isso aqui é o pai ou o filho? Não, peraí, não, isso aqui quem matou quem? Aí fala, tá. Aí você volta, lê e fala, agora entendi. O que tá acontecendo, né? A releitura é necessária, tá certo. É isso aí. Não, e a gente começa como a grande maioria dos western spaghetti começam, né? Chega um pistoleiro sem nome na cidade com cartaz de procurado, né? Com cartaz de recompensa. O caçador de homens, né? É a figura mais emblemática, né? Pelo menos nas obras de Velho Oeste,
a gente está acostumado a identificar como o herói, o cara que corre atrás dos foragidos, né? Sim. Já corta pro primeiro flashback, que aí, assim, se acompanha uma mosquinha, né? Tipo, a mosquinha sai voando no quadro, aí ela pousa, batem um jornal nela, e aí já começou a história do passado, né? E aí a gente vê o quase protagonista da história, a gente vê o que viria a ser conhecido como escocês, é o dono de um salão até bem chique, né? Sim, pros padrões, né? Assim, parece que é o único da cidade, né? Porque tá sempre cheio. Sim. É assim, como acontece aí nesses lugares, chega um bando de fanfarrão e quer levar uma com o cara leva uma de volta, e aí tipo, um olha torto pra um, que olha torto pro outro, enfim, chega a noite, emboscam o cara, o dono do salão, violentam a esposa dele na frente dele. Absurdo, velho. Tacam fogo em tudo. O cara se lasca, mas ele e a mulher sobrevivem. Se enforcam o xerife, fazem de tudo. O interessante, né, quando a gente fala que sobrevive, é até um pouco triste, né? Porque tudo que o cara tinha era o salão e a esposa, Sim. e os caras chegam e tomam tudo. Tem uma frase ainda no início que o xerife tá conversando com esse escocês e ele fala, e aí, né? Eu sei que em breve vocês vão ter um filho e tal. Fala, a gente tá tentando, tem 2 meses, mas a gente, assim, ainda não aconteceu. E depois desse ato de violência, né, com os bandidos fizeram com a esposa dele, ela fica grávida, cara. Nossa, cara. Eu falei, não é possível que essa história vai pra esse lado, cara. E foi. E foi. E foi, cara. Nossa, foi foda. A partir desse momento, quem tá acostumado com histórias de Velho Oeste fala, pô, então esse cara, ele vai se tornar, né, alguma coisa atrás da vingança dele. Afinal, o Velho Oeste é sempre quase sobre vingança, né? E eu me surpreendi muito como essa vingança veio muito rápido. Já de cara, né? Até porque aqui a gente tem um homem que não tem mais nada a perder, né? Na verdade ele tem, né? A esposa dele ainda tá viva, né? E tá esperando um filho. Que assim... Apesar da... vamos lá, existe a dúvida, mas não é certeza que é do bandido. Pode muito bem ser dele. Exato. É uma sensação que, cara, essa primeira história aí já mostra como fica um traço da violência na história inteira, né? O que a gente vê é que depois desse atentado, o cara tá, assim, já não é o mesmo, né? Ele perdeu o salão dele e ele trabalha de favor numa loja de quinquilharias aí, mas ele ainda tem a esposa dele, né? Só que o que ele tem também é o sentimento aquele sentimento de vingança, né? Exato. E aí ele, né, se envolve aí com o pessoal e decide, né, participar aí de um assalto, sabendo que o bando do Rufus Smith, né, que é o bandido que violentou a esposa dele e tudo mais, também vai estar por lá. Então ele fala, pô, eu vou entrar nessa onda aqui junto com esses bandidos aqui da minha cidade aqui, porque uma hora eu vou me dar de frente com esse Rufus aí e vou ter a minha vingança. E como o Fábio falou, isso acontece logo na primeira missão, digamos assim, que ele vai junto com o bando, porque eles vão lá roubar, né, uma locomotiva, né, como sempre, e esse bando onde ele tá encontra o bando do Rufus, né, esse bandidão. Tem alguns cortes, né? Aí já mostra. Depois que ele pega o Rufus. E, bom, assim, a gente vai falar spoiler mesmo, pessoal. Então, sim. Temos que ir, né? Corre atrás. E assim, já na metade do álbum ele pega o Rufus e faz a justiça dele. E logo em seguida nasce o menino. E assim, aí falam pra ele: se prepara que a vida vai ficar mais agitada, né? E o cara tá lá entornando a garrafona de uísque a hora que o moleque nasce, né? Tipo, no mínimo pensando, porra, esse moleque não deve ser meu. É que parece que ele entra num vórtice assim, Fábio, de assim, ele sentiu o gosto da vingança e sentiu fazendo certo, né? Pô, o cara veio, me tirou tudo, né? Machucou a minha esposa e eu consegui a minha vingança e me senti bem por isso. Então ele meio que acaba vestindo essa persona, né, de ser esse pistoleiro, o temido escocês, que é o cara que chega e resolve. Mas por outro lado, dentro de casa, ele ainda sofre essa questão da dúvida. Ele até faz um teste, né, pra ver se o menino atira bem como ele e o menino atira mal pra caramba. E ele Sim. fala, pô, puta, cara, esse menino não é meu filho, né? É o que você falou, sabe, Diego? Eu acho que além do gosto da vingança, eu acho que começou ele a sentir como posso dizer assim,
ele sentia a necessidade de não ficar em casa, né? Ele não conseguia mais encarar a mulher e o filho, né? Verdade. E tem um salto temporal aí, porque assim, né, quando a gente vê isso, o moleque vê, né, que o pai, né, bate na mãe, o moleque gosta de tocar gaita, e ele vai fazer o teste, o que você falou, ele atira mal pra caralho. E o interessante, né, a mãe pergunta pra ele, o que você anda fazendo, né, como você consegue esse dinheirinho? Ele fala, eu tô fazendo justiça. Então, assim, ele também virou um caçador de homens, né? No fim das contas. E ele acredita estar no lado certo, né, Fábio? Esse que é o charme, porque muitas histórias do Velho Oeste sempre cultuam o cara que vai lá e mata o bandido, né? Sim. E o que eu achei legal dessa história é que ela questiona essa ação de, porra, você vai matar o bandido? É isso mesmo? Você, é aquela história, velha frase que atribuem ao Batman, e eu não tenho certeza se é, né? Se tem 2 bandidos, você mata um, continua tendo 2 bandidos ainda, né? Esse é o caminho, né? É a arma, é a resposta, né? E é interessante que, assim, o ponto de virada, né? Ele tem lá um amigo dele, o escocês, e meio que não fica bem claro o que eles estão falando, mas, assim, eles estão falando de armar um golpe grande. Então, tipo, eu acho que finalmente ele tá meio que deixando de ser um caçador de homens pra ser um bandidão de verdade. Porque, tipo, tá armando um golpe aqui, saco? Sinto te dizer, Fábio, você sabe mais na história extra, tá? Desse golpe aí. Ah, é? Poxa Sim. vida. Então, você quer contar agora, então? Eu não ligo de spoiler. Não, pode contar. Não, tá tranquilo. Não, vale a leitura, Essa questão, né, dele não querer voltar pra casa porque ele não encara mais a esposa e o filho, ele já tá se tornando uma outra coisa, como o Fábio falou, né, já ser um bandido mesmo, né, ser o vilão do negócio, desconstrói toda aquela imagem que a gente tinha no começo, né, do escocês, o cara que trabalhava ali no salão e parecia assim, ser muito dedicado à esposa, que queria ter uma família. Agora, eu acho que pouco disso existe, né? Desse homem existe mais nele. E o interessante é, conforme você vai lendo, você vai pensando, beleza, esse cara aí é o pistoleiro sem nome lá que chegou na cidade pra caçar alguém, né? No começo da história. No começo. E no metade do álbum também é mostrado, né? Até tem uns... Até numa posição bastante parecida com a do escocês um quadro antes, é mostrado ele caçando os homens que ele veio matar, e tudo mais. Enfim, ele retorna, agora falando do escocês, ele volta mais uma vez pra casa, pergunta, chama a mulher não vai, e quando vai ver, a mulher tá lá, morta na tina do banheiro. Cortou os próprios pulsos, né? E tem aquele detalhe, né, Fábio? Antes dele sair com esse amigo dele para essa grande missão, o menino pega um papel que tava na mesa, que era um papel que tava no bolso da calça do escocês. Verdade. E o menino mostra o papel pra mãe, e a mãe fica em choque com aquele papel. E aí, depois, quando ele volta, ele encontra a mulher se matou ali, né? Sim, mano. Na banheira. E eu entendi que foi por conta do conteúdo do papel. Também acho que sim. Será, velho? Que outro motivo a mulher teria pra se matar, velho? Não, então, eu achei que pudesse ser só mais uma consequência de como ele já tratava ela, sabe? Tipo assim, ele já tava vindo há muito tempo afastado dela, e ela mostrando, tá querendo perto, e talvez até pra ela fosse uma culpa, né? Não sei. Uma culpa que não era dela, né? Pode ser. Sim. Não sei, eu pensei mais nisso, sabe? Tipo assim, não acho que... Eu acho que foi assim, foi meio que a gota d'água. É tipo, sim, uma coisa ser, estranha, né? Tipo, assim, é meio que a gota d'água dos dois lados, né? Ele fazendo o assalto e ela desse lado, né? Eu acho que pra facilitar o julgamento aqui pros nossos ouvintes, vamos falar o conteúdo, né? O conteúdo desse papel era nada mais do que um cartaz de procurado, né? Sim. Então, o marido dela, que era o pai do filho e tudo mais, que agora já estava nem ficando mais em casa, na verdade estava sendo procurado já pela justiça. Então, ele realmente já virou um fora da lei, né? Sim. Bom, e aí ele vai atrás do moleque, fala assim, a culpa é sua, você não tinha que existir, espanca o moleque. E aí vai encher a cara. Ele meio que abandona o moleque, né? O moleque pra morrer ali, porque ele bate tanto que ele fala, cara, joga ele no meio da estrada e abandona o moleque lá. Pesado, né? O legal
é que a partir desse momento a gente começa a acompanhar um pouco a vida do menino, que assim como o pai também não tem nome. O pai ainda tinha um apelido de escocês, o menino não tem nada, né? Assim que termina a parte do moleque sendo espancado, corta de novo pro presente e meio que nessa parte você já começa a desconfiar de quem é o pistoleiro sem nome. E aí o pistoleiro finalmente encara a pessoa que ele tá procurando e aí ele fala... E aí o rival dele fala assim, você acha que matando os meus homens, você acha que você sabe alguma coisa sobre mim? Você não sabe o que eu passei pra chegar aqui. E aí o pistoleiro fala assim, você perdeu tudo, você viu todo mundo que você ama morrer, você achou seu lugar no mundo através do sangue de outros? Nós não somos diferentes. E aí ele fala, suas escolhas tiraram a vida de muitos e as minhas também. E aí que revela, né? Eu matei muita gente no dia em que eu te deixei viver. Essa frase, vou te falar, hein, cara. O Carl Stefan, nossa senhora, essa frase foi embaçada, né? Porque o que a gente vê é uma criança mirando a arma para um homem bêbado, né? Em cima da mesa. Pro pai bêbado, né? A criança já tinha o desejo de matar o pai, porque sabia que o pai não fazia nada de bom. Batia na mãe, maltratava o menino, saía pra assaltar e tal. Então o menino já sentiu aquele desejo de justiça, né, de fazer ali. Só que nesse dia ele deixou de matar o pai, né? Achei muito foda. Pois é. E aí é isso que ele tá querendo fazer agora. Ele tá querendo reparar o erro dele. Ou seja, aqui a gente tem o pistoleiro enfrentando o escocês... E o pistoleiro sai vivo. É aquela ideia. O garoto que foi espancado cresceu e veio atrás do pai, né? Que o espancou pra cobrar essa dívida. Foda demais. Só isso já bastava pra mim, tá? Eu já sou bem honesto. Já bastava. Já seria uma puta história, cara. Mas isso achei muito legal, sabe, Diego? Cada história... Elas se completam, mas elas já dariam um excelente HQ, né? Mas, na verdade, o Gatilho foi a primeira história, as demais só vieram porque o Gatilho fez muito sucesso. Uhum. Então, assim, tem mais aí? Tem que, e as outras eram boas iguais, tá ligado? Porque a gente tem um gap, né? A história, ela abandona uma criança no meio da estrada e depois a gente vê ele adulto. Então, a gente vê esse personagem tão legal sendo construído que a gente fala, o que aconteceu entre ele ser adulto e se tornar esse cara ferradão aqui? Então é o que a gente vai descobrir, né, na segunda história, que é o legado. E no finalzinho do Gatilho a gente já tem aqui, né, o cara que resgatou ele. E é engraçado, né? Aí o moleque vai falar assim, obrigado, meu nome é... E o cara fala, não interessa. Você não tem nome a partir de agora. Parece o Chaves, né? Toda vez que ele vai falar o nome dele, alguém interrompe. Bacana. A segunda história, né? O legado, ela é, como a gente falou, é esse período de construção, né? Dessa lenda, né, do pistoleiro sem nome aí, porque a gente vai ver como ele se reergueu ao ser encontrado, né, por um rapaz ali no meio da estrada, e as coisas que ele foi enfrentando ao longo da sua adolescência / adulto ali, né. Existe um salto temporal, né, assim, deixa claro em algum momento desse segundo álbum que isso se passa alguns anos depois do Gatilho. Sim. Porque é mencionado aí, agora ele tá enfrentando um caso de alguns desertores do exército que ele tá atrás, a mando do xerife, do prefeito de uma cidade, que agora me fugiu o nome. E o prefeito, em determinado momento, fala, você se livrou do escocês alguns anos atrás, foi um belo trabalho que você fez aí e tal. Então assim, já era um pistoleiro famoso. Já era um caçador de recompensas famoso, ele. É, aquele negócio que eles falam, né? Mais uma história de construção de mundo que, cara, já fica bem bacana, né? É uma construção de mundo bem animal. A gente já vai vendo que nem tudo é preto no branco, né? Que é sempre aquela velha história clássica, né? Do tipo assim, ele é mandado pra caçar, né? Esses desertores. E a história vai mostrar a gente uma outra visão, né? É aquela história de trocar de lugar nos personagens, né? Porque aqui, como o Fábio falou, ele tá caçando as pessoas
E mais um dia, né, que a gente vai acompanhar ele caçando e tal, prende, né, um cara procurado. Só que quando ele vai enfrentar a burocracia do mundo moderno, porque agora aparece lá o prefeito falando, olha, você só pode agora executar esse seu trabalho se você for alguma coisa da prefeitura, trabalhar ali com uma polícia especial, porque fora isso você está sendo fora da lei. Né, você não tem mais regulamentação, você não vai receber mais nada por isso. Acabou a era dos caçadores aqui, né, de bandidos e tudo mais. Então ele se vê meio que enfrentando essa burocracia e também vendo a situação pelo lado dos homens que são presos e nem sempre pelos motivos certos, né? Sim, e ele mesmo acaba sendo um desses, né? Ele mesmo acaba caindo numa armadilha e sendo preso do lado do cara que ele tinha acabado de prender. Na mesma cela que o cara, né? O legal é que esse cara que foi preso por ele, né? Ele reconhece o valor desse pistoleiro sem nome, né? Que é o nosso protagonista aqui. Ele fala, cara, se você entrar pro nosso lado, lutar pela nossa causa, vai ser uma grande contratação, digamos assim, né? Você vai ajudar muito a nossa causa. E aí esse bandido aí consegue armar uma fuga e ainda levar ele junto. Fala, ó, vem com a gente, né? Conhece a gente um pouco mais para você saber o nosso lado também, né? Eu não sou esse bandidão que estão pintando por aí. Aqui a gente tem muito aquela fé que esse bandido tem que o pistoleiro vai ficar do lado dele, né? Porque, tipo, ele mostrou o esconderijo deles, né? E ainda é revelado, né? Que assim, são desertores, mas são desertores de uma guerra que eles não concordavam, de tipo homens que eram mandados só pra morrer, então eles fugiram pra poder viver com a família deles uma boa e estavam sendo perseguidos. E é revelado mais sobre a pessoa que resgatou o garoto que viria a se tornar pistoleiro, né? Que era um general também desse mesmo exército. E aí em algum momento ele diz, eu dei um relógio desses para cada um da minha tropa. E aí no final é revelado que esse cara que ajudou o pistoleiro a sair da prisão tinha um relógio desses, ou seja, fazia parte da mesma tropa do cara. E aquela ideia de que se o cara que me resgatou é uma boa pessoa, quem estava lutando com ele na guerra também devia ser, né? Do mesmo lado. Isso aí. É bem interessante. Até porque no meio desse caminho aí da burocracia, do prefeito agora chamar o nosso pistoleiro aqui de fora da lei, mandar prender ele, esse prefeito meio que virou as costas, falou, acaba com esse cara aí, cara, né? Aí os caras vão lá, maltratam ele, espancam mesmo, né? Faz uma cicatriz no olho dele com a faca. Então, agora a gente tem um personagem que trabalhava do lado da lei, foi confrontado, tratado como um qualquer, apanhou, foi preso, fugiu da prisão e agora ele tem uma motivação para se virar contra esses políticos, essa força aí, né? Essa força pública, digamos assim. Acaba tendo mais uma traição, né? Porque ao mesmo tempo que todos os homens aí desse bando vão fazer mais um ataque ao trem, as forças as forças contrárias, né, do prefeito vão atacar o esconderijo deles, ou seja, matam as mulheres e as crianças. Tipo, puta, é foda. E o legal é que agora a gente tem uma inversão de valor aqui, porque pela perspectiva das pessoas que estão fugindo dessa polícia, só porque são desertores, a polícia que são os vilões, que chegam tacando fogo e matando quem tiver na frente, né? Sim. Cara, acho que vale a pena destacar. O que é legal, pelo menos destacar nas 3 obras, é que a todo momento é batido assim, é martelado na sua cabeça, tipo, os seus atos têm consequências. Sabe aquele negócio que você fez lá atrás, lá no seu futuro, isso aí vai se voltar contra você e tipo, assim, você vai... É como se fosse um karma ou alguma coisa assim, um ciclo vicioso, um ciclo de ódio, talvez. É que pode se voltar, pode ser bom ou ruim, né? Depende das suas ações agora, né? Também tem esse lado. E aí, vamos resolver aqui então, porque assim, tem o ataque da polícia lá no trem e tudo mais, né? Eles também estavam lá nesse mesmo momento tentando assaltar o trem, então foi um encontro bem desastroso. E a gente tem então uma mãe e uma criança fugindo, né?
E essa mãe, ela é a esposa do rapaz que salvou ele da prisão, não era? Era, sim, sim. E aí, o nosso pistoleiro, ele consegue, né, salvar ao menos a criança. E é legal que, como a gente estava falando de ciclo e tudo mais, é como se fosse ele retornando a própria história dele, só que agora no papel de quem resgata uma criança que já não tem mais futuro, né? Porque o pai e a mãe morreram e só ficou a criança. Pois é, e termina o segundo álbum desse jeito, né? Ele indo embora com o garoto. Exato, e com aquela frase maravilhosa dentro do relógio, né? Verdade. Que é que nós possamos salvar pelo menos um. Puta que pariu, Carlos Stefan. Tava inspirado. Tava mesmo. E a gente cumprimentou eles, hein? Ó. Pô, pois é, cara. Assim, eu já falei isso mais de uma vez, cara. Se eu pudesse voltar, eu faria diferente. Mas eu não posso, né? Quem sabe numa próxima eu faça, né? Mas tudo bem. Não. Agora, eu vou falar uma coisa. Esse último volume, né, que chama Redenção, ele me deixa um pouco preocupado, porque normalmente as histórias, quando vem com essa pegada de redenção e tudo mais, eu sempre levo pro lado do perdão. Eu sempre acho que vai acontecer alguma coisa que o protagonista ele vai se redimir de tudo e que vai ter uma nova vida, que não sei o que lá. E eu confesso que pra essa história eu tava achando uma bosta se fosse assim, sabe? Porque não são boas pessoas que a gente tem aqui. Sim. Mas foi uma bosta? Não, cara, adorei as decisões. Mas o título me deu medo. Eu falei, ih, puta, o cara vai virar cristão, não sei o que, vai mudar tudo. Vai virar testemunha de Jeová. Vai virar testemunha, vai dar depoimento. E, cara, não é esse tipo de final que eu quero, pô. E aí? Agora ele tá com uma criança, né? E novamente a gente tem alguns saltos aí de alguns anos entre o segundo volume e o terceiro, né? Porque agora o moleque já tá crescido, deve ter lá seus 14 anos. E como agora o pistoleiro era um fora da lei procurado, né? Por conta de ter matado o prefeito da cidade, etc. Eles fugiram mais pro norte. Então eles estão morando numa região onde tem neve e tudo mais, e isso até prejudica a saúde dele. Então, é que ele tá tuberculoso, né? Pois é, e assim, ele meio que guardou as armas dele e ele vive lá na cabana com o moleque, vivem da caça lá mesmo, trocam algumas peles e tocam a vida desse jeito. Me parece que ele só tem assim, contato com o próprio médico, né? Que é o cara que dá a indicação, fala, olha, vai embora daqui, aqui é muito frio, você tem que ir mais pro outro lado do país, onde vai ser um tempo mais seco, para você tentar viver um pouco mais, né? E esse médico, né, que a gente chama de Doc, eu não sei, na hora que ele apareceu eu pensei, um coadjuvante, né, médico de cidadezinha qualquer, né? E aí ele fala, eu não ligo pro que você fez no passado, tal. Cara, você vem aqui há anos, eu não sei nem o seu nome, velho. Eu falei, eu também não sei. Eu também não sei. Mas você acha que as pessoas ainda se lembram do que você fez, cara, tal? E, tipo, meio que o Doc, assim, é uma boa pessoa, tá ligado? É tipo, o cara que tá tocando a vida dele lá, numa boa, né? Mas, assim, o cara segue a vida lá com o menino, né? Uma coisa que me chamou a atenção é que ele, a todo momento, meio que evita ficar ensinando o menino, né? A usar arma, tentar sobreviver sozinho. Porque, eu não sei, isso é uma impressão minha, mas ele sabe que com ele, como o pai ficava forçando ele a atirar e tal, tudo mais, não deu certo. Então, eu talvez tenha entendido que, cara, criança talvez não seja o melhor caminho ali, né? Assim, eu vejo como uma tentativa dele de, tipo, quebrar o ciclo de ódio, sabe? Tipo, meu pai foi pistoleiro, eu acabei virando pistoleiro, eu não quero isso pra esse moleque. Tipo, acho que não era o que o pai, e também não era o que o pai desse moleque ia querer. Tá, entendi. Eu tô com o pensamento do Fábio também. E acho que é interessante você falar, né? Tem uma hora que eles estão caçando e o moleque fala pra ele, pô, você errou o tiro de novo, cara. Por que você não deixa eu atirar? Ou seja, o cara atirava mal mesmo. Não aprendeu com a prática, não. Ou talvez seja por ser tuberculoso, né? Sei lá. Eu acho que eu entendi como que se ele tivesse debilitado mesmo, porque se ele fosse ruim, ele não ia ter feito
tudo que ele fez até agora, né? Não ia virar uma lenda, né? Não, acho que não. E a todo momento a relação dele com o menino, eu pelo menos não peguei assim como uma relação de pai e filho. Sempre eu via meio que uma distância entre os dois, assim, sabe? Ó, você mora comigo, eu tô te ensinando aqui, né? Alguma coisa, eu cuido de você e beleza. É meio que uma dívida que eu tenho com seu pai, né? Eu não via que ele tratava o menino assim, sabe? Ah, é o meu filho e tal. O moleque pensava que era filho dele. Assim, é uma relação bem fria. Uhum. Eu acho que é essa a questão. Mas em alguns momentos ele fala assim, acho que pergunta pra ele, quem vive aqui? Só eu e meu garoto, alguma coisa assim. Então, tipo, meio que assim, o moleque achava que era filho dele. Tanto que quando o moleque descobre sobre o pai dele mesmo, ele fica puto e tal, Essa é uma coisa que a gente já pode até falar, porque entra um terceiro personagem aqui, né? Que é um rapaz que salvam eles ali de um ataque de lobos, né? Ah, sim. Né? O que deixa o menino bem em dúvida, que fala, pô, você não me dá arma, e se não fosse esse cara aparecer, o lobo ia matar você e eu, né? Pois é. Já coloca em xeque ali. Que porcaria que é você, né? Tipo, alguma coisa assim. E aí isso revela, né? Esse cara, ele tá querendo ir pra uma cidade onde ele tá em busca de alguém. Ou seja, tá caçando alguém também. E aí ele é revelado do passado dele, que lutou lá nas guerras indígenas, onde matava um monte de índio, né? Sim. E ele odiava, e aí algumas dicas, ele odiava os desertores dessas guerras. Começa, né? Fala, ih... Pois é. Esse cara aí tá do outro lado. Mas e aí, vamos pro final aqui, porque a gente sabe que a melhor parte, né, vem com a redenção aí. Porque o que acontece agora, gente? Agora, digamos que vira programa do SBT, né? Caso de família. Meu Deus. Não, e assim... O interessante acontece na casa do Doc, né? Porra, mano. Eles acabam indo parar lá na casa do Doc, e aí se descobre que esse cara que eles estão guiando está sendo perseguido por alguns índios. E os índios atacam a casa do Doc, matam a filha dele, a esposa, não entendi muito bem quem, matam a família do Doc, e aí se revela, né, que na verdade o outro cara estava caçando o próprio pistoleiro. Que aí ele fala assim, assim, as pessoas esqueceram de você, mas eu não esqueci. Você ajudou lá um bando de desertor e eu acho que agora você vai ter que pagar. Puta, mano. Não, e o cara não só ele tava seguindo o pistoleiro, como ele era também, assim, ele tava matando o índio como se fosse nada, né? Ah, sim. Eles até cruzam com uma família indefesa e o cara mata a mãe, não, pai, o cara, putz, tipo, mano. o cara não tem escrúpulos, né? Ele é, tipo, aquela podridão mesmo do Velho Oeste, né? Uma coisa que me chamou a atenção é a questão que o nosso pistoleiro ele também falava, né, a língua comanche aqui, né, que era os índios ali da região, e é o que salvou ele, né? Aqui o nosso pistoleiro tá igual o Ken Parker, né? Rolou uma inspiraçãozinha ali, hein? Rolou. Não, Fábio, certeza. Assim, indo pros finalmente, né, ainda por cima o cara ainda virou o moleque contra o pistoleiro, ainda por cima. Tipo, meio que contou umas verdades. E aí o moleque falou assim, porque era por isso então que você não me ensinava nada? Você queria me matar também? É aquela história, né? Chegou, contou um monte de historinha pro menino e deu uma arma na mão. Puta, você acha que vai dar certo? Não vai, cara. Não mesmo. E a gente tem aquela briga, né? Aquela briga muito legal, que é esse personagem novo aí, que eu também não lembro o nome dele, né? Que é esse rapaz que tava caçando o nosso pistoleiro, contra o nosso pistoleiro, eles brigando ali na água, que acho que é a última cena ali deles, né? Eles brigando porque o homem tava atacando, né? Matando, né? Alguns integrantes ali da família dos índios que estavam passando por ali. E no meio dessa briga, esse rapaz que tava caçando o pistoleiro, ele recebe 2 flechadas nas costas. E a gente vê que foi a própria família ali dos índios, né? Que quando recebeu ajuda, conseguiu matar o homem mal, digamos assim, né? Porque o pistoleiro já tinha falado com eles pra eles fugirem, né? Os índios fugirem. E aí meio que o pistoleiro faz as pazes com o garoto, tão lá voltando pra casa, parece que vai ficar tudo bem, né? E aí o pistoleiro até entrega o rifle pro moleque. E aí ele fala assim, eu vou indo na frente e tal, você me encontra logo mais. Quando o pistoleiro chega na casa deles, putz, mano, tá lá o Doc
pra matar o cara e o filho, né? Tipo assim, meio que mais uma vez o ciclo dando mais uma voltinha, né? No negócio. O Doc, que era uma boa pessoa, querendo se vingar de uma merda que aconteceu. Só pra relembrar aqui, o Doc é o médico que ele consultava, né? Por muitos anos. Sim. E aí o pistoleiro até fala assim, tá, mas não, beleza, mas e o garoto, né? E aí o Doc fala, a gente vai pegar ele também, mas vai ser rápido. Aí, cara, ele liga o superpoder de protetor, né, velho? Vai falar, beleza, então agora você vai morrer. Não, e aí ele ainda fala, então vocês não vieram em número suficiente, velho. Cara, isso é muito da hora, Nossa, velho. É legal, uma boa cena ali de luta com tiro, né? Muito bom. Sim, sim. Mas como a gente já imaginava, né? O safado lá que matava índio já tinha envenenado o menino, cara. né? Já tinha jogado várias fake news ali no grupo pra ele. Motim, né, O velho? menino já tava parando rodovia. Já viu, né? O menino chega e encontra ali o nosso protagonista já caído, bem machucado, né? E o nosso protagonista meio que já sabe que assim, cara, tá bom, esse é o meu destino, né? Foi isso que eu consegui. Só que antes disso ele vê o Doc fugindo, né? Exato. Aqui rola uma coisa que, pelo menos pelo que eu lembro, assim, a questão da gaita, né? Ser uma referência ali ao Sérgio Leone, né? Ah, sim. Tinha muitas coisas no filme. Sim, sim. E também resgata a versão criança do nosso personagem. Porque lá no início, o nosso protagonista aqui, ele só queria tocar gaita. E o pai, né, o escocês falava, para com isso. Chegou a hora de você virar homem, vai aprender a atirar. E agora, prestes a morrer, o nosso protagonista tira uma gaita do bolso. Ou seja, ele nunca deixou de ser aquela criança, né? Ele sempre carregava aquela gaita com ele. E dá um último, toca, né, ali como se fosse uma última música antes de morrer, cara. A gaita é referência ao Era Uma Vez no Oeste, do Sérgio Leone. O personagem do Charles Bronson, que era o protagonista, bom, o nome dele era Gaita, que ele vivia tocando uma gaita. Tá demais, cara. Bom, ainda tem um ganchinho aí pro final, né? Depois de tudo isso, né? Ainda tem, porque esse álbum também abre meio que com uma cena que, tipo, é no futuro, e aí é bem parecido com o Gatilho, né? Abre com uma cena no futuro, depois conta toda a história no passado e aí volta pro futuro. E aí, assim, começa como um pistoleiro que finalmente encontrou alguém, né? E aí a gente não sabe quem é quem. Aí no final a gente descobre que, assim, a pessoa que foi encontrada é o Doc. E o pistoleiro, entre aspas, né, é o garoto. É o garoto. Era o filho. E aí a gente pensa, pronto, vai matar o cara, né, e vai começar tudo de novo, né. Só que aí a gente tem a redenção aí, tão temida aí pelo Diego, né, que o garoto fala, ó, não, eu não vou te matar. Chega disso, chega desse ciclo de violência. Chega dessa história de apelidos, né? O escocês, o pistoleiro, o garoto. Eu me chamo James. É engraçado. E ele fala assim, ó, você pode continuar aí com o seu ódio, viva a sua vida, faça o que você quiser. E aí ele vai embora e se vê que tipo, ele não se deixou corroer pelo ódio mesmo. Se vê que ele tem uma família, tem filhos e tal. Pô, da hora, meu. Ah, achei bonito, cara. Eu achei que, tipo... Sim. É uma parada que, assim, tinha que o ciclo acabar em algum momento, né? Era melhor que terminasse feliz, né? Do que todo mundo morto. E ele conseguiu, né? Tipo, ele tinha todo, entre aspas, direito, né? Da vingança contra o Doc, mas ele viu que ele falou, cara, se eu fizer a vingança contra o Doc, vai vir possivelmente a vingança na minha família, né? Demais. Cara, é legal, né? Porque assim, pô, beleza, é uma história de faroeste e a gente sabe, né? Essas histórias de faroeste são cheias de vingança, tiroteio, bandido bom é bandido morto, cloroquina, essas coisas, né? Então... Chega tanto, né, Fábio? não, pelo amor de Deus, né, cara? Mas é legal que essa história tem áreas contemporâneos, né? Tipo, tem aquele negócio, cara... Presta atenção nas suas atitudes, né? Tipo, porque tudo tem uma consequência, né? Os seus atos pesam sobre outras pessoas e podem se voltar contra você, né? Então, tipo, olha o jeito que você está vivendo a sua vida, né? Muito bom. Pois é, cara. Muito bom, muito foda. Cara, o nosso protagonista aqui, Pistoleiro Sem Nome, ele foi a soma de
de uma família dividida, né? Entre dúvidas, entre ódio, entre vingança, falta de amor. Normalmente não se soma muita coisa, coisa positiva, né? Dessa equação aí. O próprio nascimento dele é marcado por uma violência, né? Por uma violência, um estupro, né? Sim. Ainda que não, mas se não, foi bem perto, né? Então, tipo, influenciou, né? De uma forma ou de outra, né? Puta, é foda. O que o Carlos Stefan e o Pedro Mauro fizeram, pelo menos na minha visão, é um marco, assim, dos quadrinhos de Velho Oeste nacional. Eu acho que não deve ter tantas. Eu acho que é um estilo que deveria ser mais explorado. Né? Sempre tem muito mercado e tudo mais, mas a roupagem que eles trazem aqui, o peso, as decisões, o conteúdo, a gente saindo daquela visão, como a gente já falou, né? Do velho heroísmo. Cara, são muito legais as histórias de heroísmo, são mesmo. Mas quando você acrescenta camadas que conversam muito mais com a sua realidade, com o mundo que você vive, né, não o mundo idealizado ali do passado, as coisas tendem a ser mais concretas, digamos assim. Gatilho é uma história que eu facilmente posso presentear outras pessoas que só gostam de filme ou... gosto de quadrinhos, mas não leio muito western. Cara, se você gosta só de quadrinhos, você vai gostar de Gatilho. Tá. Se você gosta de western, é obrigatório. Mas só quadrinhos é muito bom. E pra quem não gosta de quadrinhos, é uma baita obra de introdução, porque é muito fácil de ler, de você gostar, se quer mais, né? E são 3 volumes que passa assim que você nem vê, cara. Você lê muito rápido isso Nossa, aqui. fácil, mano. Fácil. Sim. Pontaço, golaço aí da Pipoca Nanquim por trazer. E confesso que já tô ansioso aí pra essa nova empreitada aí. Agora não tem o Carlos Stefan, mas temos o não é Giancarlo, né? Gianfranco, né? O Gianfranco. O Giancarlo é outro gigante, mas esse ainda não vai vir ainda. Não, o Gianfranco é gigante também, criador do Mágico Vento. Olha só, cara, já me ganhou. Mágico Vento é uma das melhores bonés que eu já li, hein, cara. Eita, esse eu não li ainda, preciso ler. A gente fez programa, rapaz. Ô, meu. Oh, meu Deus, Mágico Vento a gente fez. Vergonha. Não. Cara, desculpa, gente, é muito programa. Tá lendo resenha, né? Olha só. Tá Claro. Pegando resumo Não, do gente, vestibular, desculpa. mano. Caraca, velho. Cara, assim, pra quem curtiu a arte do Pedro Mauro, além de todos os outros lançamentos que eu comentei lá no começo do programa, me veio aqui agora, recentemente ele financiou um artbook dele também. Esse eu não peguei, porque eu foco em histórias, mas pra quem curtiu a arte, ele financiou um artbook aí e tudo indica que vai ter mais. Então fica de olho no Catarse e rufem os tambores, tudo indica, parece que ele tá desenhando uma história do Tex, hein? Olha só, aí sim, hein? Tex com esses traços aqui. Puta que eu pariu. Coisa bonita, hein? Maravilhoso. Maravilhoso mesmo. Bom, pessoal, então é isso. Espero que vocês tenham curtido aqui. E se vocês já conheciam a obra, estavam acompanhando ali na versão de volumes, né, de série, ou pegou aqui o formato do Pipoca Nanquim, entre em contato com a gente, cara. Vamos discutir sobre essa obra. Tenho certeza que tem vários detalhes que a gente deixou passar. E olha que a gente tentou falar de muita coisa. Mas eu acho que tem muitos pontos aí que dá para explorar. Beleza? Você pode mandar o seu e-mail para contato@hqueiros.com.br ou mande um áudio para o nosso WhatsApp, que é o 11 96244 9417. Siga a gente nas redes sociais, estamos no Facebook e no Instagram, no @podcasthqueiros, e vai lá no PicPay e no Catarse, conheça a nossa campanha de financiamento coletivo. Veja lá as nossas recompensas e a partir de R$5 você já tem baitas benefícios. Pessoal, acho que é isso aí. Nos vemos na próxima semana. Com certeza. Com certeza. Beleza, valeu. Falou. Falou.